a escritora Lígia Fagundes Telles viu um OVNI em Ubatuba, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com mais um depoimento aí de uma pessoa famosa, a escritora Lígia Fagundes Telles, e ela viu um OVNI aí em fevereiro de 1969 na praia do Matarazzo, lá em Ubatuba. A história, inclusive, ela deixou registrada em jornais da época, inclusive no ano subsequente, 1970, houve uma outra matéria também dando ali mais algumas informações a respeito do caso, e o caso foi também imortalizado em sua obra, num livro de sua autoria, dos vários que ela escreveu, que é A Disciplina do Amor. Então a gente vai ver essa história aí, mas antes eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixe os seus comentários aí, porque é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante caso. O caso aconteceu em Ubatuba, numa casa de praia que era do Cecílio Matarazzo, o conhecido Francisco Matarazzo Sobrinho. Ele tinha uma casa de praia lá e ele emprestou para o casal, para Lígia Fagundes Telles e o seu esposo, o Paulo Emílio, E eles estavam ali de boa quando de repente apareceu lá um objeto voador não identificado. E na verdade esse caso tem 3 testemunhas. Tem o casal e tem também um funcionário lá da casa que cuidava ali da parte de jardinagem, que é o senhor Antônio, Posteriormente a gente ficou conhecendo o nome dessa terceira testemunha também. E para a gente não perder nenhum detalhe dessa história, a Lígia, ela escreveu na página 181 deste livro aqui, A Disciplina do Amor. Inclusive, ela nos deu aqui e autografou um livro no dia 28 de março de 2017. Ela fez uma dedicatória para mim aqui, contou esse caso também, bem interessante, com certeza de cunho ufológico. E a partir da página 181, que ela intitulou Disco Voador aqui em cima, ela conta essa história. Para a gente não perder nenhum detalhe, eu vou estar lendo agora essa história para vocês. Então ela começa aqui dizendo o seguinte, falando a respeito da cidade ali de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ela fala: Ubatuba é uma deliciosa praia do litoral paulista, despojada, simples. Ela como se preservou das tentações de um mundanismo sofisticado e lá se conserva com suas praias ainda intactas e sua cidadezinha de sabor colonial. Muitos barcos de pesca, muita batida de maracujá, muita banana ouro e prata, muita bananada do tipo caseiro. Ela diz ainda aqui, o cinema à noite com velhos filmes de terror, o parque de diversões com sua roda gigante e suas barracas de tiro ao alvo de inatingíveis alvos e o silêncio. Interessante que esse negócio do parque de diversões tem até hoje, Você vai lá para Ubatuba e você pode ver lá os parques, Geralmente ficam em terrenos ali baldios e o pessoal vai muito nesses parquinhos de antigamente. E ela continua aqui: foi no terraço de uma casa nesta praia que Paulo Emílio, o jardineiro e eu vimos um objeto não identificado e que se convencionou chamar de disco voador. Hesitei em narrar este episódio porque pude bem imaginar os sorrisos e os olhares desconfiados das pessoas fazendo aquelas caras. Disco voador? Tudo invenção
de ficcionista, é claro. Acabei me decidindo. Uma escritora não pode se recusar a dar testemunho de fatos do seu tempo. Dia 5 de fevereiro de 1969, 3 horas da tarde, estirada numa cadeira de lona, eu lia um livro de poesias e ouvia. Era bom de ouvir o barulho das ondas batendo espumosas nas pedras que se erguem defronte do terraço que dá para o mar alto. Céu cinzento, a névoa baixando como uma lâmina de aço até a linha do horizonte, calor e calma. Então ouvi Paulo Emílio, que estava sentado ao lado, dizer num tom de voz meio vago: "Olha lá, tem uma coisa no céu." Prossegui lendo e logo ele retornou: "Está brilhando tanto, vai ver, é um disco voador." Respondi sem erguer o olhar, dele minhas lembranças, mas ele se levantou de repente, assim num susto, a voz emocionada: "Depressa, venha ver." Levantei-me e olhei na direção que ele indicou. Uma grande luz branca, de forma irregular, cintilava como uma estranha estrela no fundo de aço do céu. Como uma estranha estrela, porque era maior do que uma estrela. A luz mais clara, sem as cintilações vermelho-azuladas. Luz branca, feito a luz de um raio, imóvel no primeiro instante. Porque logo em seguida iniciou um movimento de deslocação para a esquerda e para o fundo do céu. Um helicóptero? Foi o que me ocorreu no primeiro momento. Não era um helicóptero. Um balão? Não. Nunca um balão faria aquele movimento que se acelerava tanto que tive a impressão de que a coisa ia cair no mar. Mas assim que ficou alguns dedos apenas acima da linha do horizonte, a coisa começou sua marcha da esquerda para a direita, apagando e acendendo num ritmo de pulsação. Tum-tum, tum-tum. A trajetória entrecortada no foco de luz me fez pensar num coração cintilante, apagando e acendendo. Tum-tum, tum-tum. Um coração silencioso, palpitando rápido e fugindo. Levantei a mão e fui abrindo e fechando os dedos para imitar seu palpitar. Tum-tum. Mais longe ainda. Tum-tum. Gritei pelo jardineiro, que estava lidando com as folhagens. "Depressa, vem ver, depressa." Queria o testemunho de um caiçara tosco. Foi a terceira testemunha. Pôs as mãos em concha em torno dos olhos. Estava vendo sim. Representava uma estrela. Mas como uma estrela pode andar desse jeito e no dia claro? Quanto tempo teria durado essa segunda fase do objeto acendendo e apagando compressadamente na sua marcha horizontal? 2 minutos? 3? Foi como se a Terra tivesse parado, tudo parado em redor, o mar petrificado, os pássaros mudos, nem brisa nem folha, também nós estáticos, só a luz branca se movendo na amplidão, o acender cada vez mais reduzido, não passava agora de um pontinho do tamanho da cabeça de um alfinete. Desapareceu. Um meteoro? Um satélite? Ou a explosão de uma estrela? Mas aquele movimento regular da luz apagando e acendendo na sua marcha controlada como uma lâmpada, aquele movimento de um coração mecânico, então, decididamente, o que há entre o céu e a terra ultrapassa nossa vã enumeração. A Lígia aqui, ela deixou o relato
daquilo que ela viu. Ela ficou bem impressionada na época, inclusive em alguns jornais. Eu tenho alguns deles aqui, por exemplo, o Jornal Diário da Noite, do dia 10 de fevereiro de 1969, na página 6, ela chega a comentar que outra escritora, a Hilda Wilst, ela presenciou também um fenômeno no seu sítio lá em Campinas, São Paulo, um ano antes, né, em 1968. Qualquer hora aí eu vou trazer também esse depoimento aí da Hilda Wilst para vocês conhecerem. É outra escritora que viu um objeto voador não identificado. Mas o que ela fala aqui? Quando essa outra escritora disse desse avistamento que ela teve, ela não acreditou muito, né? Ela era um pouco incrédula em relação ao fenômeno OVNI, até que aconteceu no ano seguinte o avistamento dela na cidade ali de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. Num outro jornal que nós temos aqui, que é o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, um jornal carioca, na sua edição do dia 16 de fevereiro de 1969, na página 3, ela própria escreveu uma crônica praticamente, dizendo mais detalhes a respeito dessa história, inclusive colocando o nome das pessoas, o que ela estava fazendo, o que ela acha que poderia ser aquilo, que ela resolveu chamar o jardineiro justamente para ter mais uma testemunha daquele fato inusitado que ela estava vivenciando, né? Naquele dia 5 de fevereiro de 1969. No ano seguinte, no ano de 1970, o assunto ainda causava aí um burburinho no meio artístico, na imprensa nacional. Tanto é que o jornal Correio da Manhã, na sua edição de 29 de abril de 1970, trouxe ali algumas linhas a respeito desse caso vivenciado pela Lígia Fagundes Telles. Então, é isso aí que eu tinha para vocês no dia de hoje. Mais um relato de uma personalidade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa lá o seu joinha e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.